A oração é um elemento essencial para a vida de qualquer pessoa. Lembre-se que Jesus Cristo sempre estava incentivando seus discípulos a orarem, porque a oração fortalece o espírito e também dá manutenção à própria alma. Quando oramos, entendemos que Deus tem uma promessa, Deus tem algo para nós e entendemos, sobretudo, a vontade de Deus sobre nossa vida. Por isso que hoje nós queremos tratar sobre vigilância e oração. O texto está lá em Mateus 26 e 41, quando o próprio Jesus falou para os seus discípulos a seguinte expressão: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o contexto dessa mensagem, o contexto desse verso que o próprio Jesus falou, está lá no próprio livro de Mateus, nesse capítulo que nós falamos, o capítulo número 26, em que se retrata do Getsêmani. Jesus leva alguns discípulos com ele para orar e em algum momento Jesus pede para os três ficarem orando e ele sobe para o monte orar e pedir ao Senhor a sua graça, o seu favor. E ali a gente conhece aquela famosa oração em que Jesus diz: passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Ele ali também narra que a sua alma estava profundamente angustiada. E aí ele desce para se encontrar com os discípulos, e quando ele chega, ele vê os discípulos dormindo, e aí os acorda e diz: vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entendemos aí que Deus sempre está nos ajudando e nos motivando a estar próximos dele. Todas as vezes que estamos juntos de Deus, a nossa fé, ela é acrescentada. O nosso espírito é fortalecido pela presença do Senhor. A nossa alma, ela recebe uma carga sobrenatural e nós conseguimos vencer para o dia de hoje. Amanhã precisamos novamente repetir, porque a força de hoje não serve para amanhã. Todos os dias, assim como o maná, precisamos nos alimentar e todos os dias precisamos pegar esse maná para se alimentar, ou seja, todos os dias precisamos orar diante do Senhor. Então, os discípulos sabiam o quanto era difícil vigiar e orar, porque a peleja na oração não só se traz à tona no sentido humano, mas também no sentido espiritual. A humanidade, que é a nossa carne, ela tende a não gostar de orar, a não querer vigiar. E com isso vem cansaço, enfado. Todas as vezes que paramos para reservar um momento para Deus e com Deus, a nossa carne não gosta disso e ela começa a fraquejar, vem sono, vem cansaço, vem fadiga, vem pensamentos aleatórios que levam-nos a pensar em outras coisas momentâneas e desse mundo. E aí nós precisamos aprimorar a nossa mente para cultivar esse momento de presença com o Senhor diariamente. Isso nos fortalece, nos reanima, nos rejuvenesce diante do próprio Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre com a nossa mente advertida pelo Espírito Santo, trazendo para nós essa necessidade de vigilância, necessidade de oração, porque sem oração e sem vigilância nós não conseguimos subsistir diante deste mundo tão mau. Então, nosso espírito deseja fazer a vontade de Deus, mas em contrapartida, a nossa carne é vulnerável, é fraca e deseja fazer a vontade desta terra, deste mundo. Porque a carne, quando diz que é fraca, é que ela tem uma tendência a buscar as coisas deste mundo. Então precisamos mortificar, como diz o apóstolo Paulo, mortificar a carne diariamente para que o nosso espírito tenha plenitude dentro de nós. Então, se não estivermos atentos, podemos facilmente ceder aos desejos e distrações que nos afastam desse Deus,
que nos afasta do propósito divino. Por isso que é importante em você estar sempre em comunhão com Deus, constante comunhão com Deus, e viver sempre com o nosso coração guardado para Ele, dizendo: Senhor, tenha compaixão de mim, porque eu preciso de Ti. E quando olhamos esse cenário de Cristo, no primeiro momento Ele descer, passa de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Quando Ele desce, que se encontra com os discípulos, é como que se o Pai dissesse: olhe quem está mais próximo de mim. São esses que estão mais próximos de você. Agora desça e veja como que eles estão, adormecidos, distraídos. É assim que se encontra a humanidade. Se esses que estão próximos de você se encontram adormecidos, imaginam aqueles que estão distantes, aqueles que estão separados. Como é que eles estão? Não só adormecidos, mas dormindo profundamente. É basicamente a linguagem do próprio pai ao filho. Precisa de você. Se não for você, não existe redenção para a humanidade. E a Bíblia conta que Jesus voltou ao Getsêmani, e a palavra de Cristo, depois que ele falou entoou essas frases extraordinárias para os discípulos: vigiai e orai, porque o espírito está pronto e a carne está fraca, está no verso 41, quando ele, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Então note que essa relação do Pai com o Filho, ou seja, de Deus com Jesus Cristo, era uma relação estrita, uma relação clara, em que o Pai dizia para o próprio Filho: a humanidade não consegue por si só chegar a mim, então é preciso um mediador, uma pessoa que leve até mim, e você é essa pessoa, meu filho. E aí Jesus deixa de ser unigênito para ser primogênito, ou seja, ele deixa de ser o único filho para ser agora o primeiro dos filhos de Deus, aquele que iria trazer a salvação e o resgate sobre toda a humanidade. Então, vigiar significa estar atento às armadilhas do inimigo, também significa não se submeter à própria paixão, mas estar sempre apropriado, com o coração debruçado diante do Senhor. Então, não se submeta às suas próprias fraquezas, suas próprias debilidades, mas apresente ao Senhor e diga: Senhor, cuida das minhas debilidades, eu te apresento, porque sem ti eu nada posso fazer. Quando unimos vigilância e oração, nos fortalecemos espiritualmente e evitamos cair nas ciladas do pecado, do mundo e do diabo. Quero trazer aqui, para nós finalizarmos esse devocional, 3 práticas que nós precisamos fazer para nos mantermos vigilantes e também em oração. Primeiro, mantenha uma vida de oração constante. Quer permanecer vigilante e também em oração, sendo alguém de oração, precisa se manter orando sempre. Não pode ter intervalos, porque o intervalo nos afasta do Senhor. O texto é claro de 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. A oração é uma arma contra todas as tentações, todos os medos, as dores, os pensamentos inoportunos que chegam para nós, e nós precisamos de fato colocar diante de Deus. Em segundo lugar, esteja atento às áreas de fraqueza de sua vida. Quando nós atentamos para aquilo que nos fragiliza, encontramos em Deus a resposta para a fortaleza e para a segurança. O texto de 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, estão ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Portanto, não esteja vulnerável. Esteja atento, esteja olhando para o Senhor. Em terceiro e último lugar, dependa do Espírito Santo para vencer todas as tentações. A dependência dele nos leva ao crescimento, nos leva à vigilância, abrir os olhos e perceber o quanto que Deus está trabalhando em nosso favor. Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês satisfarão o desejo da carne. Todas as vezes que nos colocamos diante dele, o desejo da carne é minimizado, quando não dizer:
é eliminado de nós, porque o Espírito domina sobre a carne. Hoje a palavra foi vigilância. Gostaria que você lesse completamente o capítulo 26 de Mateus e tirasse ali ricas e maravilhosas ensinamentos que o Senhor ele vai trazer para vocês. Então, ore nesse sentido e Deus vai abençoar a sua vida. Quero te convidar agora a orar comigo e a gente vai pedir que Deus nos ajude a ser mais vigilante, fugindo das distrações e nos aperfeiçoando na graça e no favor de Deus por meio da oração. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa hora tão oportuna que o Senhor nos ajuda a estar aqui, para que nós possamos entender que diante de Ti conseguimos força, Senhor. Nos livramos das distrações e entendemos, sobretudo, que o Senhor nos dá aquilo que precisamos para nos manter vigilantes e para nos manter em contato, em relação íntima com o Pai. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor e nos dá aquilo que necessitamos todos os dias. Assim oramos e te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.